Primeira Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. Primeira Crônicas 4, versos 9 e 10. Amém. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Vamos orar. Deus e Pai, obrigado pela leitura de tua palavra. Nesta manhã, o Senhor dirija nossos pensamentos, dirige os nossos corações ao centro da tua vontade. Fala conosco, Senhor. Nos abençoa rica e abundantemente, para que, ó Deus, teus propósitos sejam cumpridos em nossa vida. Eu me coloco à tua disposição, usa-me, Senhor, sou apenas um vaso, Senhor, em tuas mãos. Que sejamos abençoados pela tua palavra, pelo teu poder, em nome de Jesus. Que toda a igreja diga amém. Você pode se assentar. Amém. Amém. Alô. Amém. Mais um pouquinho. Aumenta mais um pouquinho. Que eu estou um pouco rouco. Alô, som. Aí, acho que agora está bom. Obrigado. Eu não sei se você já tinha lido essa passagem, se você já tinha ouvido mensagens sobre este homem. Quem já tinha ouvido falar de Jabes ou ouvido mensagens sobre ele? Bastante gente, né? E eu também, né? Inclusive, eu já preguei sobre Jabes uma outra oportunidade. Mas, ao passar nessa última leitura, né, na nossa leitura anual, passar por esse texto, ao revisitar esse texto, algo me saltou aos olhos, e eu quero compartilhar com os irmãos algo que, creio eu, seja verdadeiramente o fato disso estar registrado no meio de uma genealogia, que geralmente a genealogia só cita os nomes, a descendência, a ascendência e descendência, para que houvesse o registro das famílias em Israel. E, de repente, aqui no meio, se fala desse homem, mas se conta, se faz um breve resumo de sua vida, ou pelo menos de um fato que aconteceu em sua vida. O que acontece, irmãos, que eu não sei quanto a você, quantas vezes que você ouviu mensagens a respeito desse homem, como eu já ouvi, geralmente são levadas para um aspecto do que nós chamamos da teologia da prosperidade, que é tentar aplicar isso aqui de uma forma mais prática, realista, materialista. E eu creio que toda a palavra de Deus e o Antigo Testamento tem uma função muito importante, porque o Antigo Testamento aponta para a perfeita aliança em Cristo Jesus, aponta para aquilo que Cristo iria fazer. Então, olhando para o Novo Testamento, olhando para a nova aliança, olhando para Cristo, eu me voltei para esse texto e perguntei: Senhor, então, que Jabes tem a ver com a vida cristã? O que isso tem a ver conosco? Será que é para que a minha vida deixe de ser de dores
e passe a ser uma vida só de vitória, porque foi isso que eu sempre ouvi falar nessa passagem. Será que é para que Deus me abençoe e aumente as minhas terras? Então, quer dizer, meu salário vai aumentar, eu agora não tenho carro, eu vou ter carro, tudo meu vai multiplicar, tudo meu vai aumentar. Senhor, isso não é a nova aliança. E eu comecei a questionar e falar assim, me mostra o que esse texto tem a ver. Então, quero compartilhar com os irmãos justamente essa minha meditação, que eu creio que vai abençoar a sua vida, como também me abençoou, descortinando algo que a gente tem que entender, que eu estou lendo a Bíblia, eu tenho que ler à luz de Cristo Jesus, eu tenho que botar a luz da nova aliança, do Evangelho de Cristo, para poder entender. Senão eu vou ler a Bíblia e imaginar qualquer outra coisa, ou distorcer, ou querer aplicar aquilo em alguma coisa, não, isso serve para aquilo ali. E, na verdade, a gente sabe que a Bíblia é um livro que fala sobre Deus, e tem uma função primordial, que eu conheça Deus e possa trazer Deus para dentro da minha vida. Amém? Então, vamos caminhar dentro desses 2 versículos. Você está disposto a isso? Amém? Então, vamos lá. A primeira coisa que fala aqui, que Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Então, fiquei pensando nisso, foi o homem mais respeitado de sua família. Será que então eu tenho que ser aquele, dentro da minha família, dentro da minha casa, da minha vizinhança, do meu trabalho, que seja o mais próspero, aquele que, e tal, que tem aquele destaque, porque é o que ganha mais, que tem mais isso, tem mais aquilo? Não acredito. Eu creio, irmãos, que a vida do crente, a nossa vida cristã, tem que ser uma vida que reflita Jesus Cristo. Não o que eu tenho, não o que eu possuo, não a quantidade dos meus bens que eu tenho que refletir para as pessoas. Mas eu tenho que refletir Jesus, o Filho de Deus. Se a nossa vida não reflete isso, tem algo errado. Eu não tenho que ser reconhecido pelas minhas aptidões, ou como o mundo espera, pela classe social, ou então por quantos seguidores você tem nas redes sociais. Porque hoje é assim, para você ser reconhecido, quantos seguidores você tem? Quantas visualizações? Quantos likes? E as pessoas estão medindo o valor das outras por isso. E aí eu pergunto, nós como igreja temos que entrar nesta roda e também buscarmos um reconhecimento baseado nessas coisas? Não. Nós temos que refletir a Cristo, nós temos que ser reconhecidos como servos do Deus Altíssimo, salvos pela graça e misericórdia de Deus. O mundo tem que olhar para nós e ver que nós somos pecadores, falhos, mas que Deus nos ama mesmo assim. Deus está trabalhando na nossa vida para que nós possamos continuar a caminho da plena perfeição em Cristo Jesus. O mundo tem que ver isso em nós, tem que ver que a presença de Deus está conosco, que a nossa vida é diferente da vida daquele que não quer seguir a Cristo. Esse tem que ser o respeito, e nós temos que ser respeitados por isso, na nossa família, na igreja, em tudo que fizermos, nos céus. Será que nós somos respeitados nos céus como Jó? Lembra de Jó? Quando Satanás chega lá para falar, chega lá na presença de Deus, e Deus pergunta, você viu meu servo Jó?
O nome dele estava lá nos céus. Olha, homem reto, íntegro. Nós temos esse tipo de respeito porque nós queremos conquistar o respeito na terra. Nós queremos que as pessoas nos reconheçam, mas a missão da igreja é que o mundo reconheça Cristo em nós. O problema nosso, o problema da igreja, é que a gente separa, a gente quer viver separadamente a vida religiosa, santa, da vida pessoal, privada, profana. Não, na igreja, tudo bem, na igreja, oh, glória a Deus, aleluia. Quando o cara põe o pé fora da igreja, no trabalho, ele é o cão. Ela é aquela que toca o terror. Ele é adúltero, ela é promíscua. Às sextas-feiras sai com a turminha do trabalho, porque eu tenho que fazer minhas amizades. E vamos todos para o bar, tomar uma cervejinha, contar umas piadas indecentes e imorais. Mas domingo, opa, aleluia, glória a Deus, Deus é bom, amém, acabou o culto. Chega em casa, ele xinga a mulher fala cada palavrão que a vizinhança toda escuta. Gritaria, brigalhada, cria confusão com todo mundo. Faz negócio, é trambiqueiro, é trambiqueira. Pega emprestado, não paga. Compra, não paga. Domingo, Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Amém, que culto maravilhoso. Isso não é vida cristã. Isso não é vida cristã. Isso católicos fazem. Isso espíritas fazem. Isso budistas fazem. Isso toda e qualquer religião faz. Eu tenho meu momento santo, religioso, mas aqui minha vida, opa! Vida cristã, ser o mais respeitado da sua família, é olharem para nós e dizer, esse aí, essa aí, é um servo, é uma serva de Deus. Se ele disse, pode acreditar que ele vai cumprir. Deu a palavra, pode ficar tranquilo, é pessoa de palavra. É uma pessoa respeitada. Eu vejo Jesus nessa pessoa. Nós queremos o respeito do status social. Mas a nova aliança em Cristo nos aponta, irmãos, para um respeito espiritual, que nós temos que ser sal e luz nessa terra. E Jabes mostrou essa diferença. E isso não está registrado aqui à toa, foi para mostrar, olha, igreja, a gente tem que ser como Jabes. Respeitado, sua família te respeita como um servo de Deus, como uma serva de Deus. No seu trabalho, nos seus negócios, aqui na igreja. E lá nos céus, nosso nome está sendo dito lá, está do lado de Jó. Nosso nome está lá do lado de Jó. Se Satanás se apresentar lá de novo, ele fala, viu lá meu servo, minha serva,
Deus pode falar isso de nós, irmãos? Seguindo o texto, sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. O nome Jabes significa justamente isso, aquele que produz dores, aquele que causa dor, causa sofrimento. E aí a gente vê uma utilização, às vezes, do texto para dizer, olha, está vendo, a tua vida está cheia de sofrimento, a tua vida está cheia de aflições, você está passando por um monte de coisa, mas olha, Deus vai mudar isso tudo, sua vida vai ser só de vitória, vai ser só de bênção, vai ser só de alegria, de conquistas. Que mensagem boa para a gente ouvir, não é? Mas isso não é o Evangelho. Porque vida cristã não é vida de facilidades ou de sucesso nesta terra. Quem é o Senhor da igreja? Jesus Cristo. É o Senhor da igreja. Ele é o cabeça da igreja? Amém. Como foi a sua vida na terra? Fácil? Sim? Foi uma vida de sucesso? Sim? Não. Se Ele é o Senhor, se Ele é o cabeça, se Ele é o líder maior da igreja, se nós nos chamamos igreja de Cristo, e Ele não teve uma vida de facilidades e sucesso, por que a gente quer isso? Mas a gente quer. A gente quer tudo fácil. A gente quer ser a igreja conhecida. Vamos botar na televisão, vamos fazer sucesso. Esse espaço está pequeno, vamos para um lugar maior, para ter mais gente. Porque se a gente tiver 1000, puxa vida. E se a gente tiver uma igreja com 3000, puxa. O bairro todo vai ficar sabendo, está vendo que igrejaço? Porque o mundo mede as coisas por números. Deus mede pelo coração. Deus mede pelo coração. Vida cristã não é vida fácil. E o nome desse homem mostra justamente que essa é a vida cristã. Sofrimento, dores. Quem está passando aí por aflições, está passando dias difíceis, levante a mão. Está passando? Então continue com a mão erguida e diga glória a Deus. Obrigado, Senhor. Essa é a vida cristã. E com um sorriso. Está em aflição? Sorria, porque Jesus salvou a tua alma do inferno. E vamos caminhando, irmãos, com as dores, com as lutas. Claro que há momentos, irmãos, óbvio que há momentos que Deus nos dá uns refrescos, né? Claro, Deus cura as nossas enfermidades. Graças a Deus. Se não fosse Ele, Deus prospera a nossa vida financeiramente. Graças a Deus. Agora eu dependo disso? Não posso depender disso. Não é isso que mede o meu sucesso. Não é isso que mede a qualidade da minha vida cristã. Se a tua vida está tudo bem, está tudo calmo, preocupe-se, eu não estou incomodando Satanás. Eu não estou incomodando o inferno. O diabo não está me atacando.
Meu marido que não é crente tá tão tranquilo, calminho. Todo dia me acorda com um beijinho. Tem alguma coisa errada. Teus filhos que não são cristãos, olha, eles agora estão tão calminhos. Eles viviam saindo aí para as baladas, agora ele está mais calmo. Ela está mais tranquila e tal. Ah, que maravilha. Tem coisa errada. Agora, quando está na agitação, o homem já acorda dizendo: está me olhando por quê, mulher? Cadê o meu café que tu não fez até agora? Aí tu, Senhor, me dá a tua graça, Jesus. A gente se volta logo para quem? Para Cristo. Olha como é bom ter aflições. Tu levanta, né? Fala, hoje vai ser um dia diferente. Quando tu vai levantar da cama, ai! Aí quando fica de pé, ui! Aí tu dá uma parada ali, se segurando no armário, em algum canto, né? Aí, ó, Senhor, me cura, Jesus, me ajuda a ficar de pé mais um dia, Senhor. A gente se volta para quem? Para Cristo, para Jesus. Chega no trabalho feliz, aquele dia maravilhoso, ao teu chefe, tu chega e a secretária fala: seu fulano quer falar contigo lá na sala dele. Tu, ai. Aí tu vai. Aí chega lá e fala: tá tendo uns cortes aqui na empresa. Aquela comissão que tu ganhava, vou ter que cortar. Vou ter que tirar isso, tirar aquilo. Ou então vem aquele aviso: infelizmente, não vou poder mais ficar com você aqui. Aí você sai, fecha a porta. Senhor, a gente se volta para quem? A Cristo. Senhor, bem sei que tudo podes, o Senhor vai prover todas as minhas necessidades. É bom a aflição? É bom? É bom a gente passar pelas dores, é ou não é? Porque a gente se volta para Cristo. Jesus não prometeu que a igreja não sofreria. Ele foi o exemplo maior. Ele sofreu. Irmãos nossos foram queimados vivos. O apóstolo Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Quem tem filho pequeno aqui? Até 5 anos, 6 anos, quem tem? Tem. Já imaginou você ver seu filho sendo devorado por um leão e você não poder fazer nada, porque já tem um outro te comendo aqui também? E ver teu filho ser estraçalhado. Pastor, que coisa horrível. Muitos dos nossos irmãos morreram assim, por causa da sua fé. Isso é vida fácil? Isso é vida de sucesso? E enquanto estavam sendo devorados, uma multidão ao redor. Isso! Morre! Isso que... acabou com eles! Mata isso, devora, estraçalha, aplaudindo, vibrando como uma torcida de futebol. Vida da igreja, vida fácil? Não é não. Carregamos dores, irmãos. Pagamos preço por servir a Cristo, sofrimentos dessa vida, que nós vamos ter que lutar contra o mundo, porque o mundo não aceita a igreja. A gente está começando a ver isso crescer nos dias de hoje, irmãos, e se avolumar.
O mundo não aceita a igreja. Eles odeiam a igreja. O mundo odeia tudo que se chama Deus. Nós temos que lutar contra isso, sofrer com isso. Tem os sofrimentos da nossa carne, porque nós somos imperfeitos, somos pecadores, somos indignos e todo dia a gente tem que lutar, porque a gente faz coisa que não deve e desagrada a Deus. E a gente tem que estar nessa luta contra a nossa carne, os nossos desejos, as nossas vontades. Sofremos na luta com o pecado, as aflições, contra Satanás. Mas olha, todos esses sofrimentos, irmãos, nessa terra, não vão trazer benefícios para essa vida, para essa terra, não. Vão redundar em glória eterna nos céus. Vida de dores. Jesus é chamado de servo sofredor. O maior exemplo para nós, igreja. Jabes, com muitas dores o dei à luz. O homem que veio com dores, que causa dores. A vida cristã é assim, irmãos. Mas uma coisa a gente não pode perder: eu continuo rumo aos céus. Eu continuo rumo à eterna glória. É luta, tudo tentando me tirar do alvo, mas eu vou continuar caminhando, porque no céu haverá toda a plenitude de Deus na nossa vida. Não haverá choro, não haverá lágrima, não vai ter mais dor, não vai ter mais dificuldade. As necessidades serão supridas, porque Deus estará ali conosco. Teremos tudo na presença de Deus. Ele vai recriar tudo como era o plano original do Senhor. E quem serão os beneficiados? Lá no início foi Adão e Eva. No céu seremos nós, a igreja, a noiva do Cordeiro. O sofrimento dessa terra não acabará. Não acabará, irmãos. Não acabará. Mas no céu tudo isso terá fim. Você pode agradecer a Jesus por isso? Agradeço, obrigado, Senhor, porque um dia o meu sofrimento acabará. Obrigado porque um dia as minhas dores acabarão lá no céu. E por que isso acontecerá? Porque Cristo Jesus veio à terra, porque Ele morreu na cruz do Calvário em nosso lugar, porque Ele derramou o seu sangue para pagar o preço dos nossos pecados, e porque ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele foi assunto aos céus e está lá sentado à destra de Deus Pai, reinando soberano. Debaixo dos seus pés está todo o principado e potestade, e Ele tem em suas mãos todo o poder e autoridade, e nós, igreja, vamos desfrutar disso nos céus, lá. Mas até lá, vida de Jabes, contando a cada dia com a graça e misericórdia de Deus, porque Deus mesmo em tudo isso, Ele vai operando grandes coisas na nossa vida. Eu não estou dizendo que Deus não opera. Eu estou dizendo, não se iluda, não crie um mundo de fantasia, porque a gente está com uma multidão de crentes aí, confusos ou abandonando a fé, porque foram enganados, ou tudo na tua vida vai dar certo, e nem sempre dá certo. Nem sempre dá certo. Mas não importa que as coisas dessa vida não deem certo, importa que dê certo na nossa alma, processo de salvação no nosso coração. Amém, igreja? Versículo 10. Jabes orou ao Deus de Israel. Somente essa primeira parte. Jabes faz uma oração. A gente não sabe qual foi a circunstância, qual foi o momento, né? Curioso que a Bíblia não conta a história dele, qual era a conjuntura, o que estava acontecendo, mas ele só registra que ele fez uma oração. Fez uma oração. Irmãos, quantas orações a gente faz por dia, todos os dias, né? Mas
por algum motivo, o Espírito Santo inspira o escritor sagrado e fala: bota isso aí, bota essa oração aí. Ele ora. E aqui é curioso, irmãos, porque ao falar que ele orou ao Deus de Israel, isso mostra uma coisa: Jabes temia ao Senhor. Quando as coisas estão adversas, a gente se volta para Cristo, para Deus. Jabes mostra: eu temo ao Senhor. Eu posso carregar o fardo de que eu trago sofrimento. Eu posso estar passando adversidades. Posso não ter nada favorável à minha vida. Tudo está contra. Minha mãe me bota o nome desse. Eu trouxe sofrimento para ela. Eu sou aquele que causa dores. Tem nada favorável. Tudo adverso. Mas Jabes toma uma posição: eu não abandono meu Deus. Eu não abandono minha fé em Cristo. Queridos, corra sempre para os braços do Pai. Está tudo adverso, está tudo complicado. As coisas estão contrárias, mas guarde a tua fé, como Paulo disse. Guardei a fé. A fé está guardada. Que fé é essa? A fé da salvação. Eu não saio do caminho da salvação. Eu não saio dos pés de Jesus. Mas as coisas estão... Não, vou continuar aqui, aos pés de Jesus, diante de Deus. Jabes mostra um temor. Jabes mostra que a esperança dele não estava nessa terra, assim como a esperança da igreja não é nessa terra, irmão. Que esperança a gente tem nessa terra, queridos? O que a gente está esperando que aconteça amanhã, no futuro? O que será dos nossos filhos e netos? Você já parou para pensar nisso? A gente não sabe. O que vem por aí? Jabes está mostrando: a minha esperança não está na terra. A minha esperança está na fonte suprema que é o meu Deus. Então eu vou orar a Ele. Eu vou me voltar para Ele. E ele coloca algo maravilhoso aqui. Diz que ele orou ao Deus de Israel. Ao Deus de Israel. Será que foi à toa que coloca essa expressão? Porque podia botar assim: Jabes orou a Deus. Jabes orou ao Senhor. Certo? Não estaria tudo certo? Tudo bem, ele orou. Ok. Mas quando coloca o Deus de Israel, o que significa falar Deus de Israel? Israel é a nação, o povo eleito, o povo escolhido. E Deus é o seu único Deus, que os salvou do Egito, que os tirou de lá com um braço forte, que fez eles caminharem naquele deserto 40 anos, o Deus que fez com que eles entrassem na terra de Canaã, expulsassem aqueles povos e desse a eles a posse daquela terra. Povo escolhido, Israel, escolha, chamado, salvação. O que somos nós como igreja, irmãos? Nós somos o povo escolhido do Senhor através de Jesus Cristo. Nós fomos escolhidos, chamados, e a nossa salvação, assim como o povo foi salvo do Egito, nós fomos salvos da perdição eterna. Então, quando a gente ora também dizendo: Senhor, eu sou a tua igreja, eu sou o teu povo. Jabes estava dizendo: ei, Deus, eu sou da nação de Israel, eu sou o teu povo escolhido. E nós devemos clamar a Deus também, falando: Senhor, eu sou a tua igreja,
O Senhor me salvou, eu não mereço, Senhor, mas o Senhor me fez teu povo, me fez tua igreja, e eu estou aqui orando a ti, me voltando para ti, me sustenta, Senhor, me dá graça, me ajuda a prosseguir, Senhor. Nos dá o consolo, irmãos, nos dá a certeza e a confiança que a gente pode passar as maiores adversidades da vida, mas Deus estará sempre conosco, porque Ele é o Deus de Israel, Ele é o Deus da igreja. Confiança. E aí ele ora, o que ele vai orar? Primeira parte ele diz, abençoa-me e aumenta as minhas terras. E aí, né, irmãos, a gente já vai pensar, né? Senhor, abençoa minha vida. Jesus, abençoa meu trabalho. Senhor, aumenta a minha renda. Aumenta isso. Meu Deus, me dá isso, me dá aquilo, né? Como o Senhor deu para Jabes, a gente quer logo coisas materiais. A gente quer logo coisas terrenas. Mas o Evangelho não foca nessa terra. Quando Pilatos interroga Jesus e fala, tu és rei, e Jesus fala, o meu reino não é deste mundo, não é daqui. O mundo olha as coisas de um jeito, o reino de Deus tem uma outra abordagem. O que significa bênção? A palavra bênção significa poder para ser fecundo. Poder para ser fecundo, para dar frutos. Quais os frutos que tem que ter na nossa vida? Pedir para Deus nos abençoar é dizer, Senhor, me faz frutífero. Faz da minha vida cristã uma vida frutífera. Você pode dizer isso agora para o Senhor? Diga, Senhor, faz da minha vida uma vida frutífera. Me faz, Espírito Santo, dar frutos para a glória do teu nome. Isso é dizer, Senhor, me abençoe. Que frutos são esses? Opa, está aqui, ó. Irmãos, um fruto da minha fé, a chave do meu carro. A chave da minha casa própria. E olha, eu já tenho uma casa, agora eu comprei minha casa de praia. Não são coisas materiais. E não que você não possa até ter essas coisas ou conseguir essas coisas. Não há problema nenhum. Mas se esse é o alvo da nossa vida, estamos perdidos. Se esse é o objetivo da nossa vida, estamos perdidos. Perdidos. Nós temos que pedir para Deus nos dar a sua bênção, para sermos frutíferos. Que frutos? Onde começa o Evangelho? Arrependei-vos e produzi frutos de arrependimento. Já pensou na bênção de Deus sobre a nossa vida, no sentido de que temos que nos arrepender todos os dias pelos nossos pecados, confessar nossos pecados e nos arrepender das nossas práticas pecaminosas, ou seja, produzir frutos. Se isso está acontecendo na nossa vida, irmãos, o resto pode estar dando errado, mas o que tem que estar dando certo está dando, louvado seja Deus. O pecado está sendo arrancado. O pecado está sendo tirado. Mas Paulo vai falar que nós devemos produzir e mostrar e ter na nossa vida o fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Ele diz, contra estas coisas não há lei. Não tem como proibir, você não pode ser bom. Você está proibido de amar. Se bem que, né, irmãos? Não sei se você sabe, mas todo dia 8 de julho
é um dia muito importante na Coreia do Norte, que celebra a morte do fundador do grande império lá coreano e da instituição do comunismo na Coreia do Norte, que é o avô do atual ditador Kim Jong-un. E eles celebram todo dia 8 de julho, e você sabia que nesse dia é lei, você não pode sorrir, não pode cantar, não pode haver qualquer celebração, nem falar alto, tem que todos ficar falando baixinho, em total reverência. Há centenas de estátuas espalhadas pelo país desse homem. Quando eles passam em frente a essa estátua, todos têm que se curvar e reverenciar, porque eles são tidos como Deus. Você sabia disso? Quinta-feira estavam todos lá. Não pode rir. E se alguém te ver rindo, você é denunciado. Você vai preso. Irmãos. Mas temos que produzir o fruto do Espírito. Que Deus me abençoe. Diga isso, que Deus me abençoe. Como Ele vai me abençoar? Produzindo frutos de arrependimento, fruto do Espírito. Salmo de número 1, irmãos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Sabe o que é isso? É ser abençoado. Está tudo dando errado na nossa vida nessa terra, mas no tempo certo Deus está dando fruto na nossa vida. Nossa vida está sendo transformada, Ele está nos modificando, o fruto do Espírito vai aparecendo, os frutos de arrependimento vão acontecendo. O que significa? Glória a Deus, o Senhor está abençoando a minha vida. Só que a gente quer sempre olhar para o lado material. Essa não é a visão do reino, irmãos. Não é. Nós não podemos, nós temos que aumentar o nosso galardão no céu. Vamos plantar no Espírito Santo para colher lá no céu, irmãos. Não é plantar nessa terra para dizer, porque tudo vai ficar para aí, irmãos. Tudo vai ficar para aí. Bênção é querer buscar e ter mais do Deus Pai, do Deus Filho Jesus Cristo, do Deus Espírito Santo na nossa vida. Senhor, abençoa e aumenta as minhas terras, aumenta a tua presença na minha vida, aumenta a tua vida em mim, Senhor, aumenta a minha comunhão contigo, aumenta a minha sede de ti. Mas a gente quer coisas materiais. Aumenta, Senhor, de ti na minha vida. E ele termina dizendo que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Irmãos, sem Deus, sem a direção de Deus, é melhor a gente nem agir, né? Se Deus não está conosco, se Ele não der direção para a nossa vida, não vamos nem agir, porque sem Ele a gente se perde. Diga junto comigo, sem Deus, eu sou um perdido. A gente pensa que sabe tudo, mas sem Deus a gente está perdidinho, irmãos. A gente não sabe o que fazer. A gente não sabe para onde, a gente precisa da direção de Deus, que a tua mão esteja comigo. Diga isso, Senhor, que a tua mão esteja comigo, dirigindo a minha vida, me aconselhando,
me dando a direção. Amém? Porque senão a gente se perde. Ele só é onisciente. O que é onisciente, irmãos? Ele sabe e conhece todas as coisas. O que é ser onisciente? Ele e todas as coisas. Tudo. Para Deus existe passado? Não. Para Deus existe presente? Para Deus existe futuro? Não. Ele não tem essas limitações de tempo que nós temos. Ele é eterno. A gente não entende isso. Ele é eterno. Ele é o tempo em si. Para ele não tem tempo. Para a gente tem. Tudo a gente mede, né? Tempo, distância. Para Deus não tem isso. Para Deus não tem. Qual a distância para Deus da terra ao sol? Deus vai olhar para ela e vai dizer, distância, o que é isso, meu filho? Eu desconheço esse conceito. Ele é Deus. E Ele é onisciente. Ele sabe onde está o mal. Ele sabe onde estão as ciladas contra a nossa vida. Ah, irmãos, Ele sabe onde está o perigo. Ele sabe onde está o perigo material e o perigo espiritual. Perigo material, aquele que às vezes a gente se atrasa, fala, meu Deus, logo hoje eu fui me atrasar. Era Deus dando livramento de um acidente, de um assalto. O espiritual, que às vezes é aquele livramento que vai se aproximando uma amizade, mas que é uma amizade que vai te tirar da presença de Deus. É um tipo de trabalho que vai te afastar de Deus. São coisas que Satanás vai agindo no mundo invisível que a gente não vê, mas Deus é onisciente. Ele e tudo. E aí Jabes, ora, como? Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males. Porque, irmãos, só Deus sabe onde está o mal. O mal do nosso coração, o mal daquilo que Satanás está agindo. Então nós temos que nos apegar ao Senhor, o temor de Deus. Porque não adianta a nossa vida ser próspera, a gente ter tudo, irmãos, e o diabo só está ceifando, só tirando a alegria, a paz, destruindo o casamento, arrasando a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, e a gente acha que está tudo bem, eu estou trabalhando, meu emprego é maravilhoso, pago minhas contas, ainda sobra dinheiro, fiz a viagem dos meus sonhos, troquei de carro, agora eu estou morando numa casa maior, e a gente acha que está tudo certo. E não está. Porque lá escondidinho, lá no cantinho, está o diabo trabalhando. Está Satanás trabalhando. Lá escondidinho. Deixa eu contar um testemunho para vocês, rapidamente, de como Deus sabe tudo. E como Deus nos guarda. Teve um domingo à noite, há cerca de uns 2 a 3 meses atrás, eu não me recordo exatamente, e que no final do culto aqui que eu preguei, nós fizemos a oração final e na hora o Espírito Santo falou assim, ora, repreendendo as ciladas que o diabo está preparando. Eu não sei se você vai se lembrar desse dia, eu comecei a orar aqui junto com os irmãos e começamos a clamar e repreender, e Senhor vai desfazendo todo o mal, Senhor vai destruindo todo o mal, e nós clamamos, e durante aquela oração veio o nome de um de vocês na minha mente, e Deus falou, ore por ele. E acabou o culto, ele veio aqui à frente, foi o obreiro André. Ele veio, pastor, vim me despedir do senhor.
E quando ele apertou minha mão, o Espírito Santo falou, ora por ele. Eu falei, André, deixa eu orar por você. E eu também pensei. Durante o culto, né? E aqui nesse cantinho eu orei com ele, Senhor, guarda o teu servo. Eu repreendo toda armadilha contra a vida dele. Toda cilada contra a vida dele. O que o diabo está tramando, o Senhor desfaz agora em nome de Jesus. Passaram-se umas 2 a 3 semanas, né, André, mais ou menos? O André veio falar comigo, pastor, eu quero falar com o senhor. Eu falei, ô André, diga. Pastor, eu estava numa operação policial. E nós entramos numa casa, era um local, e nós estávamos ali fazendo a revista, procurando alguns bandidos, uma operação, né? E nós olhamos tudo e nós sabíamos que aquele marginal estava ali. A gente não achou de jeito nenhum. E a gente já estava para ir embora. E a gente tinha olhado tudo. Eu conferi tudo, eu olhei tudo. Vimos ali, vimos aqui. Poxa, olhamos tudo. Ele falou, pastor, eu tinha certeza que a gente tinha olhado todos os cômodos, todos os cantos daquele lugar. E aí eu fui, chamei, gente, vamos embora. E nisso vem, era um sargento, né? Vinha um sargento descendo, e ele falou, tenente, alguém entrou aqui nesse lugar? E aí alguém respondeu, acho que não. E aquele homem foi lá. Quando aquele homem abriu a porta, atrás da porta, agachado, com a arma em punho, estava o bandido. E quando aquele homem abriu a porta, ele deu um tiro fatal. E o André falou, pastor, era eu que deveria ter ido lá, e Deus me cegou em relação àquele canto. Eu não vi aquela porta, pastor, eu olhei aquele lugar todo, eu não vi aquela porta. E eu fiquei me questionando, como eu não consegui ver aquele lugar? Infelizmente, aquele homem faleceu, né? Perdemos um defensor da lei, um bom homem, que o André falou, era um homem correto, um bom policial, mas era o André que deveria estar no lugar dele. A gente lamenta a morte daquele homem, sim, mas eu creio que Deus livrou a vida do nosso irmão, porque a gente não sabe onde Satanás está escondido, armando a arapuca para nós. Nesse caso foi algo material, mas as armadilhas espirituais, irmãos, é aquele negócio que a gente vai assinar, é aquela coisa que a gente vai e o diabo está armando, é aquela amizade, alguma coisa. Irmãos, nós temos que orar, Senhor, me guarda dos males. Diga isso, Senhor, guarda-me e livra-me de todo o mal. Amém? E ele termina dizendo, livrando-me de dores. A pior dor que pode ter, irmãos, não é a dor da doença, né? Eu vejo o Iris sofrendo com a do problema reumatológico, né? Que ela sente dores nos ossos e o tempo agrava. E imagina, né? Sentir dor, todo dia você sentir dor, né? A gente lembra da nossa saudosa Ana Maria, né? Que fibromialgia, todo dia com dor, dia e noite com dor, né? Irmãos, a pior dor não é essa não é a que a Iris sente não, embora seja algo muito incômodo e a gente sofre com a dor dos nossos irmãos, mas a pior dor, irmãos, que pode existir na vida do crente, é a dor do pecado e das suas consequências. É o pior. Sabe por quê? Vem a acusação, a gente acorda e o diabo está lá. Vai orar, crente? Vai orar, né? Vai para a igreja hoje, crente? Ontem estava vendo um filme pornográfico, hoje tu vai para a igreja. Ontem tu estava mentindo, agora tu vai para a igreja. Ontem tu estava fazendo trapaça lá no trabalho, agora tu vai lá louvar a Deus, né? Fica aquela acusação. Não tem dor pior do que essa. Lembra de Davi quando ele fala, meus ossos se secaram. Davi sofreu tanto por causa do pecado,
E não foi só o sofrimento dele ver que ele tinha pecado no adultério, mas as consequências sobre a sua vida: incesto dentro da família, morte, assassinato entre irmãos, o filho tomando seu trono, aquela confusão toda que foi o reinado de Davi depois do pecado. É a pior dor, irmãos, que a gente pode sofrer. Que o Senhor nos livre disso. Da acusação de Satanás, todo dia apontando o dedo para a gente, a culpa. E aí bate o desânimo, você começa a ficar desanimado, né? A gente fala, puxa vida, eu não presto mesmo, fiz isso errado, sabe, acho que estou desanimado, vai dando desânimo, vai dando a incredulidade, a gente já não começa mais a acreditar em Deus. Tem dor pior do que essa? Não tem, irmãos. Não tem. Que o Senhor guarde a nossa saúde, amém? Mas que mais do que isso, Ele guarde a nossa alma. A nossa alma, irmãos, oremos uns pelos outros. Eu preciso das suas orações para me manter de pé. Você precisa orar pela minha vida e falar, Senhor, guarda o meu pastor, Senhor, porque eu não sou super-homem, gente. Nós temos que orar uns pelos outros, Senhor, nos guarda. A gente não cair e pecar, Senhor, porque essa dor, irmãos, é irreversível. Às vezes a gente vai confessar, vai continuar, sim, Deus perdoa, mas há as consequências que às vezes vão se alastrar por um tempo, e a gente vai sofrer aquilo. Tem pior dor do que a morte espiritual? Sabe, irmãos, o que é acordar de manhã e se sentir vazio? Deus não está na minha vida. Passar o dia e não sentir a paz. Acordar e dormir todo dia sem alegria real, dependendo de um copo de cerveja, de uma droga, de uma música alta, para me alegrar, porque eu estou vazio. Que dor é essa? Morte espiritual. Que o Senhor nos livre da pior das dores, que é a morte eterna. O resto, irmãos, Deus está conosco. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é Deus que cura, Ele é Deus que liberta, Ele é Deus que perdoa, Ele é Deus que salva, Ele é Deus que faz milagres. O resto, irmãos, façamos como diz o salmista, entregamos o nosso caminho ao, confiamos nele e o mais Ele fará. Ele está cuidando de nós, a gente não está sozinho não. A gente não está sozinho não. Deus está cuidando da sua igreja. Agora que o Senhor nos livre dessa dor. A dor de perder a nossa salvação. Essa dor, que ela nunca chegue até nós. Que toda a igreja diga, Deus te abençoe rica e abundantemente. Vamos orar. Vamos nos colocar de pé. Feche seus olhos, põe a mão sobre o teu coração e faça a sua oração, talvez como a oração de Jabes, mas agora com um olhar diferente. Abençoa-me, Senhor. Aumenta as minhas terras. Senhor, me livre do mal, que a tua mão esteja comigo,
Que o Senhor me livre dos males e das dores. Mas que diferença fazer essa oração conhecendo a nova aliança em Cristo Jesus. Que diferença. Ore, faça essa oração. Ah, Senhor, que Tu me abençoes. Ah, Senhor. Aleluia. Que o Senhor aumente as minhas terras. Aumente a Tua presença. Aumente a minha santificação. Aumente os frutos na minha vida. Frutos de arrependimento, fruto do Espírito. Que a Tua mão esteja comigo, Senhor. Porque sem a Tua direção, a gente não sabe para onde ir, meu Deus. A gente não sabe o que fazer, ó Deus. Livra-nos. Livra-nos de todo mal, como o Senhor mesmo nos ensinou a orar. Livra-nos do mal. Porque nós não sabemos onde está o mal. Ele pode estar ali agachadinho, escondidinho atrás de uma porta. Está no esconderijo espiritual ali, invisível, mas o Senhor vê todas as coisas. Teus olhos são como chamas de fogo. Oh, meu Deus. Livra-nos das dores, Senhor. Não das dores dessa terra, porque enquanto estivermos aqui sabemos que teremos aflições. Mas também sabemos, como o Senhor prometeu, que o Senhor estará conosco todos os dias da nossa vida. Não estamos sós. Enfermos, mas não sozinhos. Pobres, mas não sozinhos. Abandonados, mas não sozinhos. Esquecidos pelo mundo, mas não sozinhos. Porque o nosso Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Torre forte, castelo forte é o Senhor. O cheiro da nossa salvação Tu és. Mas nos livra, Senhor, de cairmos nas ciladas, nas armadilhas espirituais. A dor do pecado, da culpa, da morte espiritual, da morte eterna. Livra-nos, livra-nos, Senhor. Livra-nos, Senhor. Livra-nos dessas dores, Deus. Livra-nos, Senhor, do pecado dominar a nossa vida, Senhor. Livra-nos. E, Senhor, assim como o texto termina, que Tu atendeste a oração daquele Teu servo, nós Te clamamos humildemente, com toda reverência, com todo temor. Nós nos humilhamos e suplicamos que o Senhor atenda a nossa oração nessa manhã. Essa mesma oração, que o Senhor atenda, por Tua graça e Tua misericórdia. Porque nós não somos dignos. Seja gracioso, ó Deus. Obrigado pela Tua santa palavra. Nós Te louvamos, Te agradecemos em nome de Jesus. E que toda a igreja diga ao Deus de Israel uma salva de palmas. Agradecendo.
logo mais eu espero por você. Estarei dando prosseguimento àquela palavra sobre Filipenses 3, como falamos domingo passado. Todo dia é um recomeço. Parte 2. Vamos ter a nossa cantina, vamos ter o bazar. Vem à noite, eu espero por você aqui. Vamos agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por esta manhã maravilhosa. Leva-nos na tua paz, guarda-nos e livra-nos de todo o mal. A ti seja honra, glória e louvor hoje e eternamente, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, e que você vá na paz do Senhor Jesus. Que a igreja diga: paz do Senhor. Cumprimente seus irmãos antes de sair. Até logo mais às 18 horas.